conforme for, as pessoas vão acompanhando a conversa. Antes de mais nada, então, eu quero dar uma boa noite a todos e, em nome da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, agradecer pela presença de todos, pelo interesse aí, por acompanhar todos os nossos eventos e todas as nossas conversas. Para quem nunca participou, seja muito bem-vindo, vocês estão sempre muito... é um prazer enorme receber cada vez mais pessoas. E antes de fazer uma pequena introdução aqui, queria dar só alguns avisos. Por favor, deixem os seus microfones no mudo. Usem o chat para fazer perguntas. A ideia, e isso é algo que a gente sempre prestigia muito em todos os eventos da academia, é manter uma conversa. Então a gente aqui tem uma mesa redonda, um bate-papo, e não tem bate-papo se só um falar, né? Mas a ideia é que todos nós aqui, principalmente os que estão aqui, para quem eu peço que deixem os vídeos ligados e aproveitem os demais para também desligar o vídeo, por favor, mas usem o chat e a gente vai tocando a conversa aqui, na medida do possível, atendendo todas as perguntas que venham a ser feitas no chat. Então, sem mais delongas, eu queria primeiro apresentar aqui os nossos, digamos assim, os debatedores principais dessa conversa, por isso que eu quero que todo mundo participe da conversa, ainda que por via chat. Mas primeiro, o nosso vice-presidente da academia, o Mauro Antônio Rocha, e vou falar assim, é óbvio que eu não tenho pretensão nenhuma de passar todo o currículo de todos nós aqui, porque os currículos são extensos e as experiências são enormes, mas é para pelo menos dar uma indicação para quem não os conhece, de vocês a respeito resumidamente do seu histórico profissional e formação. Mas o Mauro Antônio Rocha é advogado, tem uma atuação de muitos anos no mercado jurídico de crédito, etc., atuando pela Caixa Econômica Federal, e é sem dúvida alguma, um dos grandes nomes no Brasil sobre alienação fiduciária em garantia. O doutor Eduardo Tristão, que é o nosso diretor executivo da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, advogado, atuante, e é quem eu já ouvi a melhor definição por ele mesmo, e ouso falar aqui, ele é um operário do direito, e digo que é um dos melhores. É sócio do Madrona Advogados. Marcos Lopes Prado, também companheiro de longa data, diretor de conteúdo da academia também comigo, e sócio do Sescom Barrier, com uma atuação também muito importante. E o doutor Josué Modesto Passos, juiz de direito, que muito nos honra aqui em participar dos nossos trabalhos, tem ajudado bastante aí com muitos assuntos da academia, e como uma boa academia, assim, ela não é formada só por advogados, né? A gente tem a honra e o prazer imenso de contar com registradores de todos os campos aí dos registros públicos, tabeliões também, desembargadores, e o doutor Josué, aí, juiz de direito, que contribui muito com todos os debates, mostrando os diferentes pontos de vista e as diferentes experiências. Então, feitas essas apresentações, o objeto da nossa conversa hoje é a medida provisória 992, de 16 de julho de 2020, que ela dispõe sobre a concessão de crédito, microempresas, empresas de pequeno porte e médio porte, é tudo no âmbito do Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas, ou seja, a iniciativa do governo federal de fomentar o crédito. Dentre todas as medidas que a medida provisória 992 trata, acho que desperta especial atenção a possibilidade de ampliação do potencial da garantia fiduciária de bens imóveis, como um elemento catalisador da atividade econômica, para impulsionar aí a reativação da economia. É nesse contexto que a MP se insere. E ela traz uma ideia muito interessante a respeito no âmbito da alienação fiduciária em garantia, a ideia do compartilhamento da garantia previsto nesse novo texto.
Então, como isso pode ser feito? Ou seja, é uma garantia em segundo grau, é uma nova garantia, não, é uma garantia compartilhada, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, eu gostaria aí antes de passar a palavra para o Mauro, que é quem vai começar a nossa conversa com exposição, para dar a guia para a gente seguir na nossa conversa, eu gostaria de passar a palavra primeiro para o Dr. Josué, depois para o Marcos e depois para o Eduardo, para fazer algumas considerações primeiro, para o Mauro começar a breve exposição. Muito boa noite. Eu só gostaria de falar nesse primeiro momento do meu agradecimento por ter sido convidado para participar. Realmente eu me coloco aqui na posição também de estudioso. O assunto é muito novo, é difícil formar opiniões seguras sobre o que surgiu agora há pouco, mas sem o debate como nós estamos fazendo aqui é impossível. Não? Eu gosto muito de uma frase de um jurista antigo, já que ele falava que o progresso da ciência jurídica tem que ser em forma de aluvião, ou seja, devagar o conhecimento vai sendo depositado e aí vai se formando aquela margem segura pela qual o rio corre. Eu acho muito obrigado realmente pelo convite, espero contribuir de alguma maneira nessa conversa. Marcos? Quer que eu fale assim? Eu achei que fosse o Mauro, desculpe. Bom, também agradecer a oportunidade, acho que mais do que nunca o direito imobiliário recebe novidades diárias, né? Vocês, colegas, devem ter acompanhado, né? Tem até um post nas redes sociais aí de um sujeito com cartaz: estamos trabalhando há 0 dias sem um novo provimento do CNJ, né? Tem sido um desafio diário. Eu me lembro, há mais de 20 anos, quando comecei como estagiário, que no escritório, todas as áreas tinham clipping para fazer, com novidades da área. O imobiliário nunca tinha novidade, porque o Código Civil leva 100 anos para ser alterado. Hoje mudou completamente, todo dia tem uma novidade, né? E se tem um instituto que tem sido desafiado aí na doutrina, na jurisprudência, nos últimos 20 anos, tem sido a alienação fiduciária, com altos e baixos. Demorou para ser aplicado no início lá, depois foi, mas o Brasil viveu um cenário de economia bombando, então as garantias não eram discutidas em larga escala. Depois veio a crise e ela passou a ser testada em sua amplitude, principalmente nos aspectos de que a lei foi ampliada para a garantia de qualquer tipo de crédito, sendo que ela foi pensada na época do projeto de lei apenas para o crédito habitacional, um imóvel, uma dívida, o imóvel sempre de valor superior da dívida, e disso decorre de inúmeros desafios que a alienação fiduciária tem enfrentado aí no seu caminho. A ideia aqui específica dessa MP me parece, pessoalmente, que é boa. E aí eu até utilizo por empréstimo o pensamento do nosso colega, grande pensador da alienação fiduciária, Mauro Antônio Rocha, quando ele sempre falou isso, do direito real de aquisição do devedor fiduciante, que com o tempo é um direito que ele cresce, porque à medida em que ele vai pagando a dívida que é garantida pela alienação fiduciária, é como se ele fosse ampliando o seu direito real de aquisição sobre o imóvel, até chegar a 100% e recuperar a propriedade que um dia foi dele. Então, como com o tempo existe essa proporção do que foi pago e não foi pago, a ideia, aí de novo, dos economistas do governo que pensaram essa medida provisória, é aproveitar esse saldo residual, né, que vai sendo pago, e essa disponibilidade do imóvel para alavancar, para possibilitar a geração de crédito, de novos créditos em cima do mesmo imóvel. Mas talvez a redação da medida provisória, do ponto de vista jurídico, mereça alguns reparos, tem alguns problemas que a gente vai conversar hoje aqui. Obrigado a todos. Legal. Maurão, a minha fala vai ser muito breve antes de eu te passar a palavra. Eu acho que eu vou ser voto vencido aqui. Eu acho que a intenção da MP é muito boa, mas para mim é o famoso tchauzinho do navio. Sabe aquela moça que você está cortejando faz muito tempo, ela te dá tchauzinho lá do navio partindo do Porto de Santos. Então acho que tem os seus aspectos positivos, boas intenções, mas eu acho que foi uma coisa muito tímida para aquilo que a gente pode ter de exploração de reserva de valor em bens alienados fiduciariamente como objeto de alavancagem e acesso ao crédito, que é um problema histórico no Brasil
e que de há muito tempo é um grande dificultador para o nosso desenvolvimento econômico, né? Maurão, boa noite, a palavra é sua, a gente volta a falar daqui a pouco. Ok. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutor Josué. Boa noite a todos os outros 45 presentes. Eu vou começar já concordando com você, viu, Eduardo? Eu acho também que a MP veio para complicar uma coisa que estava se apresentando como bastante simples, né? E já vou dizer desde já que, no meu modo de entender, a utilização do direito real de aquisição como garantia seria o mais apropriado, não é? De toda forma, isso vem na esteira de um estudo que é feito já há pelo menos uns 8, 10 anos, sobre o aproveitamento ou do direito real de aquisição, que na época nem era direito real de aquisição, era simplesmente um direito expectativo de aquisição, ou através da constituição de alienações fiduciárias subsequentes, não é? Que seriam alienações fiduciárias contratadas no âmbito de um contrato vigente e que registradas permaneceriam em suspenso, não, os seus efeitos, até que aquela primeira alienação fiduciária fosse quitada. Na verdade, aí vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Eu queria iniciar dando uma geral aqui na forma como foi urdida essa MP, tá? Então, eu vou colocar aqui três rápidos slides para a gente ter uma noção geral, não é? O slide está na tela? Está na tela, sim, Mauro. Está na tela, ok. Então, vamos lá. São quatro questões que devem ser levadas em consideração para essa formulação da alienação fiduciária compartilhada, não é? A primeira é o valor de avaliação. O valor de avaliação do imóvel que é dado em garantia da operação, ok? Quem esteve no nosso curso de alienação fiduciária, feito agora no final de junho, deve lembrar que nós gastamos um bom tempo discutindo a questão da avaliação do imóvel, né? Da determinação do valor do imóvel no contrato de alienação fiduciária, da importância de bem avaliar o imóvel. Por quê? Porque ele é quem dá o parâmetro de toda a operação, né? Então, vamos considerar aqui que esse imóvel que nós vamos conversar, ele tem 100%, vamos dar a ele um valor de 1 milhão, para poder falar em dinheiro, ao invés de percentuais. Além do valor de avaliação, nós temos um outro critério que chama cota negociável. O que é a cota negociável? É aquele máximo que a instituição financeira admite em crédito em relação ao valor de avaliação, né? Cada instituição financeira tem, de acordo com suas áreas de risco, uma cota com a qual trabalha. Além disso, nós temos cotas que são determinadas pela própria legislação financeira, bancária, né, econômica. Por exemplo, nós temos nas operações de Home Equity uma cota máxima de 60% para as operações. Nas operações de crédito imobiliário, nós temos hoje, com a alteração que foi feita pelo Banco Central, agora no início da semana, uma cota máxima de 90% de financiamento naquelas operações que são atualizadas monetariamente pelo sistema SAC ou SAC, não é? Então, vamos considerar aqui uma cota negociável de 90%, ou, no nosso caso, R$900 mil. Isso significa o quê? Que para um imóvel de R$1 milhão, o banco, no máximo, vai oferecer em crédito o valor de R$900 mil. O terceiro critério que nós vamos considerar aqui é o critério do saldo devedor. O saldo devedor do contrato original. Então,
esse contrato que nós fizemos, imóvel de 1 milhão, crédito de 900 mil, nós já tivemos lá uma série de pagamentos e hoje o saldo devedor é de 50%, ou seja, de 500 mil reais no nosso exemplo. Isso significa o quê? Que este devedor, ele deve 500 mil, mas ele tem um imóvel, né, a recuperar de 1 milhão. Desta forma, ele tem disponível para oferecer em garantia de outros créditos 500 mil reais. Ok? E, finalmente, nós temos aqui o valor compartilhável. O que é o valor compartilhável? É exatamente a diferença entre a cota negocial e o saldo devedor original. No nosso caso, a cota era de 90 ou 900 mil, saldo devedor original 500 mil, então ele teria 400 mil reais para contratar novas operações autônomas, não é? Como diz a medida provisória, novas e autônomas operações de crédito de qualquer natureza. Muito bem. Nós vamos discutir daqui a pouco a questão da forma da lei, da medida provisória, tá? Mas o que na prática aconteceu foi que a medida provisória ela colou no artigo 9º da Lei 13.476 outros 4 artigos, todos eles com o número 9, né? Todos eles artigo 9º, seguidos das letras A, B, C e D. Ok? Pelo princípio da harmonia da legislação, né? Você só pode colar artigos se o artigo que vai receber cuidar da mesma matéria que está sendo cuidado nos artigos anexados, ok? Então, vamos ver se isso nós podemos considerar. O artigo 9º da Lei 13.476, não só o 9º, mas desde o 3º, artigo 3º até o artigo 9º, eles cuidam de quê? De contrato de abertura de crédito, especificamente, ok? Contrato de abertura de crédito é uma modalidade definida de crédito que, tecnicamente, se diferencia do mútuo, tá? No mútuo, você recebe um determinado valor e dá uma garantia. Na abertura de crédito, você dá a garantia e pode ou não receber determinado valor, vai depender do seu interesse, não é? Então, num contrato de abertura de crédito, você pode formalizar um contrato de 1 milhão de reais, dar ao banco, à instituição financeira, garantia no valor de 1 milhão de reais, por exemplo, tá? E você pode nunca acionar aquele crédito. Você pode não utilizar aquele crédito de momento nenhum. Ou você pode usar apenas parcialmente durante todo o período de vigência do contrato. Tá? Então, ele não tem uma correspondência. O contrato de abertura de crédito não tem uma correspondência com o desembolso de dinheiro. Tá? Muito bem. O contrato de abertura de crédito, então, ele é garantido pela alienação fiduciária ou por uma propriedade fiduciária. Como é que eu vou utilizar esse contrato? Eu vou fazer outros contratos. Tá? Vou fazer, por exemplo, um contrato que nós vamos chamar aqui de dívida 1, no valor de 40% do crédito que eu consegui, do crédito que eu contratei. Eu vou, num segundo momento, num contrato chamado dívida 2, tomar mais 30% do crédito. Num terceiro momento, eu posso tomar, por exemplo, um contrato, através de um contrato chamado dívida 3, mais 20% do crédito. Okay? Então, são números aqui que nós estamos colocando apenas para a discussão. Isso significa o quê? Que nós temos 3 contratos vinculados a um contrato de abertura de crédito que, por sua vez, está garantido pela propriedade fiduciária. Tá? Neste caso, todos os 3 contratos estão garantidos por alienação fiduciária. Por quê? Porque estão vinculados ao contrato de abertura de crédito, que, por sua vez,
é garantido pela propriedade fiduciária. No caso da 992, nós temos uma situação diferente. Nós já temos lá um contrato original, um contrato qualquer. Pode ser um mútuo em dinheiro com propriedade fiduciária, pode ser um contrato de crédito imobiliário com propriedade fiduciária e, num determinado momento, esse contrato pode apresentar essa figuração. Nós temos uma dívida original de 40% do valor, né? E temos uma propriedade fiduciária que corresponde a 100%. Ou seja, temos um excedente de garantia correspondente a 60% do valor do imóvel. Pela MP 992, nós poderíamos contratar novas operações, tá? De qualquer natureza. Então, vamos chamar aqui uma dívida 2, 30%. E vamos chamar uma dívida 3 de 20%. Então, nós elevamos a utilização dos recursos para 90%. Muito bem. A diferença aqui é que, pelo que eu compreendi do compartilhamento da alienação fiduciária, do chamado compartilhamento de garantia fiduciária, é que nós temos uma alienação fiduciária que é aquela original. Não houve nenhuma alteração em relação àquele contrato. Nós temos um contrato de dívida original, do qual também não houve nenhuma alteração. E nós temos 2 outros contratos que eles foram vinculados ao contrato original e, por conta disso, vinculados à propriedade fiduciária. Então, não existe alienação fiduciária, não existe propriedade fiduciária garantindo a dívida 2. Não existe alienação fiduciária, não existe propriedade fiduciária garantindo a dívida 3. O que existe é uma propriedade fiduciária garantindo a dívida original, tá? E, por extensão, os outros 2 contratos. Significando que, se eu inadimplir o contrato de 20%, a execução terá que ser integral, ou seja, terá que ser executado a dívida de 20%, a dívida de 30% e a dívida de 40%. Tá? Por quê? Porque eu não posso executar individualmente o contrato compartilhado. Não é? Porque ele não tem uma vinculação direta com a propriedade fiduciária. Tá? Então, essa é a diferença entre o contrato de abertura de crédito e o chamado compartilhamento de garantia fiduciária. Isso. Baixou o slide aí? A imagem que você estava reproduzindo saiu, Maurão. Precisa saiu, voltar. Né? Não, já encerrei. Eram só aquelas 3 que eu queria demonstrar. Vi que o doutor Josué pediu a palavra. Ou não, doutor Josué? Não, que realmente eu gostei muito do jeito que introduziu o assunto. Eu só queria voltar a frisar esse ponto mesmo, para que todo mundo que assiste entenda, principalmente, qual é o problema por trás, né, da ideia de compartilhar a alienação fiduciária. Não sei se todo mundo tem isso claro, mas eu acho que é um ponto que o doutor Mauro já salientou, mas eu acho que vale a pena voltar. A garantia oferecida pela propriedade fiduciária é uma garantia poderosa, pela simplicidade da execução, pelo fato de que praticamente não existe outro privilégio ou outra preferência acima da garantia da propriedade fiduciária, mas ela tem um inconveniente grave, que é esse: ela como que imobiliza o imóvel. A ideia uma das ideias centrais do registro de imóveis, uma ideia central das garantias imobiliárias, inclusive da hipoteca, que admite graus, é transformar o imóvel
em crédito, em dar liquidez aos imóveis. E a alienação fiduciária, na maneira como concebida a partir daquele modelo, uma dívida, um imóvel, ela, de certa maneira, vai na contramão disso. Por quê? Porque vincula por inteiro a capacidade econômica de um imóvel a uma única dívida, e enquanto essa dívida é saldada, aquele imóvel está como que bloqueado. É muito bom frisar isso para a gente entender qual que é a ânsia do legislador em tentar dinamizar essa situação permitindo que novas dívidas se atrelem ou não, mas de alguma maneira se relacionem a um imóvel sobre o qual já tinha sido constituída a propriedade fiduciária. Perfeito. É isso mesmo. Então, a ideia é o aproveitamento desse excesso de garantia, né, decorrente da contratação da alienação fiduciária, e que é comum em todos os contratos de alienação fiduciária, o excesso de garantia. Para isso, lá há 2, 3 anos, se incluiu o artigo 1368B no Código Civil, transformando o direito de aquisição em direito real de aquisição, né? Dando a ele a capacidade de ser movimentado, de ser negociado. Tá? Mas parece que, ainda assim, o grande problema é que esse direito real de aquisição teria que ser executado, se necessário, judicialmente. Ao passo que, no caso da alienação fiduciária compartilhada, a execução continuaria sendo extrajudicial, não é? Ou seja, simplificada. Muito bem. Feita essa introdução, vamos começar a discutir agora os artigos, né, da nossa medida provisória. Eu gostaria de começar a falar sobre a forma. Eu gostaria que vocês falassem... Oi. Acho que o Dr. Marcos Prado está com a mão ali, ó. Fala, Marcos. Não, mas se a gente vai discutir os artigos, acho que eu só ia complementar o comentário do Dr. Josué. Eu tenho a mesma visão que ele a respeito da utilização do saldo residual, e foi essa a intenção mesmo ali. Agora, as críticas primeiro, os mecanismos para isso viabilizar, que é o vencimento antecipado cruzado, mas isso a gente vai constatar agora analisando os artigos, né? E a possibilidade do que o Mauro falou, discutir todas as dívidas garantidas por aquela mesma alienação fiduciária de uma vez só, e aí com o produto da arrecadação aí na arrematação do procedimento de discussão e pagando as dívidas naquela ordem, mas a lei só limitou ao único credor, né? E esse já é um ponto que eu queria comentar no primeiro dispositivo. Vamos deixar para comentar os artigos, a gente vai falando passo a passo. Tá. Vamos começar, então, falando da forma de legislar, não é? Medida provisória. Eu me lembro que o Eduardo Tristão fez a primeira crítica sobre essa MP logo que ela foi publicada, né? Já levantei a mão aqui, Mauro. Já levantou, né? Então, por favor, diga aí a sua crítica. Vai lá. Eu quero que você diga mesmo a sua crítica à forma, a essa lei ser adotada por medida provisória. A minha crítica, basicamente, ela tem a ver com a questão da urgência e da relevância da matéria. Veja, uma medida provisória, ato unilateral do Poder Executivo, sem passar pelo processo legislativo, introduz regra nova de direito civil, né? Foi isso que fez a MP ao tratar da tal da alienação fiduciária compartilhada. Entendo que a forma, eu não vejo, muito embora, se você pega o bojo da MP, da 992, ela tem muito a ver com acesso ao crédito para o pequeno e para o médio empresário, nesses momentos de Covid, que a gente sabe que o crédito minguou bastante mesmo. Eu acho que a MP em si, nesse aspecto, tem uma urgência e relevância, mas eu tenho uma dúvida se a MP, naquilo que diz respeito à alienação fiduciária em garantia compartilhada, conteria essa mesma urgência, essa mesma relevância. E, na minha visão, você alterar a regra de direito civil por meio de medida provisória é um negócio muito perigoso. Isso gera uma insegurança jurídica
natural. Eu tenho dúvidas se alguma instituição financeira no âmbito do sistema financeiro nacional vai, de fato, manejar essa alienação fiduciária em garantia compartilhada antes de que ela seja convertida em lei, por exemplo. Então, assim, a forma me parece um pouco inadequada. Porém, todavia, contudo, a gente tem um outro jeito de olhar isso, né? Pensando na política como a arte do possível aqui, né? Me parece que essa introdução do tema por meio de medida provisória, ela se presta primeiro a um papel de acelerar o processo legislativo na conversão, ou seja, fazer com que o Congresso seja obrigado a apreciar essa matéria de uma maneira mais rápida, se comparada a um projeto de lei que seguiria as vias ordinárias de análise, tá? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que também tem a ver com isso, acho que é um aceno do Executivo Federal ao Poder Legislativo e, de certa forma, ao mercado como um todo, de, olha, estou olhando para vocês mais ou menos como eles fizeram lá quando eles publicaram a MP da Liberdade Econômica, que sofreu as mesmas críticas que eu estou fazendo agora, qual a urgência, qual a relevância, mas aquele aceno, de alguma forma, serviu para que o Congresso Nacional apreciasse com um pouco mais de carinho, digamos assim, a matéria. Mas se a gente olhar especificamente a matriz constitucional que fala de medida provisória, eu entendo particularmente que não seria a via adequada para alterar a regra de direito civil. Essa é a primeira crítica que eu faço. E assim, só para complementar, acho que isso tem muito a ver com o que eu chamo, acho que algumas pessoas já me ouviram falar isso, do que está muito na moda de capacidade normativa de garapé, tá? Tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, que é fazer essas micro-reformas, né? Porque veio a reforminha lá de 2017 na alienação fiduciária, vem mais essa micro-reforma para falar de alienação fiduciária compartilhada, em que, na realidade, eles criam um igarapé em relação ao grande rio, que a gente vai chamar de sistema geral de garantias imobiliárias no direito brasileiro, em que não há ambiente político para você enfrentar o tema da maneira adequada. Então, você cria esses remendinhos, né, que, muito embora possam ter o seu efeito positivo, mas, na minha cabeça também, essa capacidade normativa de garapé é também um pouco perigosa, porque a hora que você não olha para o sistema como um todo e começa a fazer esses pequenos enxertos, amanhã você vai ter um Frankenstein criado aí, cheio de retalhos, em que você vai ter mais dúvida do que solução. E aí, novamente, a gente cria insegurança jurídica que vai caber à jurisprudência apreciar um direito real de garantia, por exemplo, na alienação fiduciária, que, em tese, deveria passar completamente fora do ambiente do judiciário. Então, eu queria chamar a atenção um pouco para esses pontos, tá? Cabimento da forma, capacidade normativa de garapé, e me permitam usar a expressão, e como essas coisas conversam, né? Dentro do momento em que mini-reforma, a gente tem visto muitas dessas mini-reformas. E na minha cabeça, cara, você tem que enfrentar o tema direito e tratar de uma maneira geral de uma grande reforma do sistema de garantias imobiliárias no Brasil. E só o último pitaquinho, especificamente em relação à alienação fiduciária, firmar a posição. É direito real de propriedade resoluta ou é direito real de garantia? Porque hora é tratado de uma forma, hora é tratado de outra. Perfeito. Mark Stalder, você tinha levantado a mão? Eu tinha, mas o Eduardo chegou no ponto que eu ia tocar. Acho que você pode seguir, Maurão. Josué, Mark. Bom, além desse problema da adoção da medida provisória como meio de legislação, nós temos o problema também da inclusão dessa matéria no artigo 9º da 13.476, não é? Que cuida especificamente de contrato de abertura de crédito. Eu gostaria, talvez, que o doutor Josué comentasse essa atecnia legislativa de juntar coisas diferentes no mesmo artigo de lei. Não, realmente, vamos situar aqui todo mundo que esteja ouvindo a Lei 13.476, no artigo 9º, como o Dr. Mauro acabou de dizer, trata da abertura de crédito.
Imediatamente, a medida provisória 922 acrescenta esse artigo 9A e fala em operações de crédito de qualquer natureza. A má técnica jurídica aí está clara porque, normalmente não, um dos princípios de interpretação é o princípio de interpretação sistemática de uma lei. Se esperaria, então, que para facilitar a interpretação dessas regras novas, realmente o legislador tivesse colocado essas inserções ou em um outro capítulo, ou mesmo em outra lei, né? Ou, quem sabe, até na própria Lei 9.514, né? Realmente essa tecnia, até porque não custaria, fazendo aqui um exercício de imaginação, que alguém interprete as operações de crédito de qualquer natureza, do artigo 9A, falando qualquer natureza, desde que se encaixe numa abertura de crédito, ou seja, que sirva para qualquer coisa desde que remeta a uma abertura de crédito. Isso ainda pode levar a uma interpretação restritiva. Eu estou forçando a barra, mas a gente sabe que a jurisprudência pode ser criativa, vamos reconhecer isso, né? Realmente, esse ponto é péssimo, né? Me parece. Não sei a opinião de todos. Sem dúvida, eu até andei discutindo ontem, acho que até com o Sérgio Jacobino, sobre essa questão. Então, se nós formos forçar a interpretação para entender que é qualquer tipo de crédito, desde que se encaixe na abertura de crédito, nós não precisamos do compartilhamento, porque lá nós já temos um compartilhamento, que é o próprio guarda-chuva, formado pela alienação fiduciária, não é? Sim, então, ela contrato de promessa de mútuo, né, Mauro? Abertura de crédito encarada como um contrato de promessa de mútuo, né? Exatamente. Não é? Agora... Então, aí veja, a interpretação sistemática está comprometida. O que o Dr. Mauro acabou de fazer é que a adequada é a interpretação lógica. Logicamente, não pode se interpretar o 9A apenas remetendo a abertura de crédito, né? Mas mostra de novo como foi mal situado o artigo. Quem for estudar esse artigo 9A tem que estar ciente da má posição desse artigo e tendo ciência disso, não prejudicar a compreensão do assunto. Eduardo, você ia falar alguma coisa? Não, acho que, desculpa a intervenção aí extemporânea, Mauro, mas o Dr. José já complementou, podemos seguir. Para encerrar a questão da forma... Oi. Não, eu só queria ver o seguinte, porque até que se diga o contrário, ou seja, a questão da forma, ela vai prevalecer virando, no momento que vira lei, etc., há de ser reconhecido o fato de que a MP ela gera os efeitos a partir da sua edição. O outro ponto é que se a interpretação sistemática ela está comprometida, como de fato está, e assim isso eu acho que é resultado da correria de uma MP e acabou fazendo e tudo mais, bom, perfeito. Eu conto, por outro lado, com a criatividade do advogado, que independentemente de existir a norma do compartilhamento, já usa de uma condição suspensiva para falar de uma alienação fiduciária superveniente e que tem todos os argumentos para ter acesso ao registro de imóveis. E tem muitos argumentos que impedem, tá? Mas, e aí vai, porque, de novo, agora, numa interpretação do todo o nosso sistema, onde eu tenho uma liberdade de contratar, e eu estou falando aqui das relações de direito civil, onde eu tenho uma liberdade de contratar uma não vinculação a uma forma típica de contrato, e entre inúmeros outros fatores, isso é interessante pelo ponto de vista acadêmico, mas não me parece que esse tipo de situação levaria a alguma nulidade ou algum questionamento por parte de um contrato feito nesse contexto, sem que um questionamento assim venha carregado da própria torpeza de quem alega.
entendeu? É só essa minha colocação por enquanto. Me parece que você tem razão. É uma tecnia, mas que não produz assim grandes prejuízos às operações, tá certo? Para terminar a questão da forma, eu só queria lamentar que a MP 992, assim como a Lei 13.476, ela faz alterações no Instituto da Alienação Fiduciária, ainda que às vezes indiretamente, e esquece daquela técnica jurídica de remeter essas alterações à própria Lei 9.514, não é? De forma que, para o intérprete, acaba ficando difícil. Você vai à Lei 9.514 e, muitas vezes, você tem disposições de alienação fiduciária em leis extravagantes. Tá? Então, isso é uma coisa que talvez o consultor jurídico do Planalto pudesse corrigir. Né? É muito simples. O artigo tal da Lei 9.514 passa a viger com a inclusão dos seguintes parágrafos. Não é? Muito bem. Vamos aí, efetivamente, ao artigo 9A. Temos duas mãos levantadas aí. Então, vamos lá. Quem levantou a mão pode falar. Doutor Josué levantou a mão. Doutor Josué? Que ainda está erguida. Perdão, agora eu baixei. Eu levantei e baixei, Maurão, só estava fazendo um alongamento aqui, pode seguir. Então, tá bom. Então, eu vou ler rapidamente o 9A para discutir. Fica permitido ao fiduciante, com a anuência do credor fiduciário, utilizar o bem imóvel alienado fiduciariamente como garantia de novas e autônomas operações de crédito de qualquer natureza, desde que contratadas com o credor fiduciário da operação de crédito original. Né? Alguém quer começar discutindo esse assunto? Ou quer que eu introduza alguma coisa? Vamos lá, eu gosto de falar, hein? Então vamos falando. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a coisa que me chamou a atenção quando eu li, tive que ler e reler várias vezes, foi essa redundância, né? Com a anuência do credor fiduciário, fica permitido ao fiduciante, etc., desde que contratadas com o credor fiduciário da operação de crédito original. Aqui parece que faltou o domínio da língua portuguesa, né? Porque parece que a ideia clara é o seguinte: só o credor originário é que pode anuir nesse compartilhamento, vamos usar a expressão aí deles. E só ele, ponto, acabou. Acho que é isso. Se com anuência e contratando, talvez, no primeiro momento, poderia falar, mas em que caso que ele daria anuência e seria possível que o contrato se fizesse com um terceiro, mas eu acho que não é essa a ideia da lei. A ideia da lei foi, como alguém uma vez falou que em vez de falar é proibido, a gente precisaria falar não é proibido, para ficar bem claro que é proibido mesmo, né? Acho que foi essa a ideia do autor aqui, né? Duas vezes falar no credor fiduciário ou no credor, para ressaltar que só ele pode anuir com essa estipulação. É isso? É a conclusão que se chega? Então, mas por que ele, né? Se a operação é com o mesmo credor, por que ele tem que anuir? Não faz sentido. Né? Se é com ele mesmo, né? Não faz sentido nenhum. Né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é por que tem que ser só com o mesmo credor? Né? Isso também está sendo objeto de emenda. E o terceiro ponto é a questão lá do crédito de qualquer natureza que fica brigando com o objeto da Lei 13.476, que é só crédito rotativo, sobre o qual a gente já comentou. Essas são as minhas observações. Eu só queria emendar rapidamente. Eu notei a mesma questão que o doutor Josué levantou, e para mim isso aqui é falha grave de técnica legislativa, tá? O que a gente tem visto em termos de qualidade de técnica legislativa, tanto em leis quanto em medidas provisórias, tem sido uma vergonha, tá? Eu tenho muita saudade quando eu abro lá a 6766,
a 8245 de ver uma lei pensada, estruturada, e não essa coisa vomitada aí, assim, que simplesmente não ajuda em nada e só atrapalha a interpretação. Mas essa aí eu coloco na conta da técnica legislativa. Eu acho que isso, vamos esperar que essa limpeza aí seja feita pelo legislativo no momento da conversão. Minha opinião específica, pessoal, pegando um pouquinho o gancho do Marcos Lopes aí, a crítica para um credor só, eu acho que essa é a principal, e se esvazia bastante o conteúdo do Instituto, tá? Porque basicamente a gente não está falando de uma nova alienação fiduciária, de uma alienação fiduciária concorrente, a gente simplesmente está falando de duas relações de dívida com o mesmo credor, entre aspas, compartilhando da mesma garantia, ou se aproveitando da mesma garantia. Para fazer uma analogia, a gente tinha lá a alienação fiduciária como uma espingarda de um cano só, né? E que só um manejava. Eu não estou querendo aqui fazer a apologia ao armamentismo, tá? Não me entendam mal. E simplesmente eu coloco na mão do mesmo credor uma espingarda de 2 canos, né? Em que ele vai ter cada cano representando uma relação de crédito, ele vai poder apertar o gatilho e executar a alienação fiduciária para satisfazer os 2 créditos. Uma pimenta que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte, pelo que eu entendi da tua fala, Mauro, lá no começo, a garantia, a segunda relação de dívida que vem atrelada aí e adere, vamos dizer, à primeira alienação fiduciária, pelo que eu entendi da tua fala, para que ela fosse satisfeita, ela dependeria necessariamente da execução da primeira garantia. Eu confesso que, pela minha leitura da lei, eu não tive a mesma interpretação, na medida em que ele coloca como faculdade do credor executar, considerar vencida antecipadamente a dívida, e lembrando que as dívidas podem ter prazos de vencimento diferentes, taxas de juros diferentes, enfim, como faculdade do credor. Então, na minha concepção, que na prática eu acho que isso é muito pouco provável que aconteça, ainda mais em se tratando de dívidas com o mesmo credor, ele poderia muito bem executar a dívida mais recente, aquela que foi atrelada à alienação fiduciária, e abrir mão da segunda, se fosse o caso, e transformar aquilo ali num crédito quirografário. É o que me parece a dicção da lei. Eu não vejo essa necessidade da execução da primeira garantia, da garantia originária, vamos dizer assim, vir a reboque na execução das demais. Eu não sei qual que é a opinião dos demais aí. A sua meio que já entendi que é isso. Só de completar isso que você disse, é o seguinte, eu acho que você tem razão, mas ou você faz a execução da primeira, ou você vai abrir mão da garantia das outras, não é? É isso que você quis dizer. É isso aí. É a mesma coisa. Ou não, você na minha cabeça, tudo, Maurão, ou você perde a garantia das demais. Exatamente. Ou eu executo tudo, eu perco a garantia do rabo que sobrou. Exato. Tá certo. Pessoal, vamos deixar esse ponto para o próximo, o terceiro artigo aqui na sequência, né? Vamos em frente. Ainda com relação... perdão. A gente criticou a parte formal do caput aí do 9A, mas aqui ele começa de uma maneira substancial dando uma má compreensão do que é a propriedade fiduciária. É um problema substancial mais grave, porque ele começa assim: fica permitido ao fiduciante utilizar o bem imóvel. Calma. Se foi constituída a propriedade fiduciária, o poder de dispor, por definição, saiu da mão do fiduciante. Então, é outra tecnia, mas eu acho que essa tecnia ela é pior porque leva a uma falsa compreensão das posições do jogo de cena na propriedade fiduciária. Constituída a propriedade fiduciária, existe um fiduciário e um fiduciante. O fiduciante ele não pode mais utilizar para constituir nova garantia. Quem está constituindo a nova garantia aí é o credor. Eu falo isso, óbvio, mas para lembrar,
parece que tem uma falsa ideia do que é a dinâmica envolvida aí, né, da propriedade fiduciária, né? Já na abertura do 9A já começa com uma falsa compreensão jurídica do Instituto, me parece, não sei, para discutir. Eu concordo integralmente. Eu acho que houve uma inversão aí. Na verdade, o certo fica permitido ao fiduciário, não é, aceitar ou estender a garantia aos demais. A questão da anuência aqui, só para encerrar a questão da anuência, no meu modo de ver, foi um erro de redação mesmo. O que ele quis dizer aqui é a critério, não é? A critério do credor. Se o credor não quiser, ele não faz. Esse é o meu modo de entender aqui. Uma outra questão do 9A que está sendo discutida aí no mercado é a questão do credor fiduciário da operação de crédito original. Quem é essa pessoa? É aquele que contratou? É aquele que detém o crédito atualmente? Não é? Que pode haver uma divergência aí. No meu modo de entender, não há nenhuma diferença entre eles. Não é? Pode ser aquele que contratou ou pode ser aquele que detém o crédito hoje. Tá? Esse é o credor fiduciário da operação original. Não sei o que vocês acham disso. A princípio, se houve cessão, aquele que o cedente está fora. Se trata sempre de que é do detentor atual do crédito. Acho que não. Concordo. Mesmo porque a operação original. A operação original foi cedida para um outro. Ou seja, a ideia aqui me parece ser o encadeamento de operações de crédito na original, não importa com quem seja naquele momento a pessoa do credor. Se o credor original ou um credor que recebeu em cessão esse crédito. Ok. Posso continuar? Bom, o parágrafo primeiro diz: o compartilhamento da alienação fiduciária de que trata o caput somente poderá ser contratado por pessoa natural ou jurídica no âmbito do sistema financeiro nacional. Então, aí, no meu modo de ver, não tem nenhuma dúvida, né? Só operação realizada por instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Ou seja, é uma operação bancária, uma operação financeira. Não pode ser estendida a alienações fiduciárias fora do sistema financeiro. Mal. Alguma dúvida aí? Eu queria só fazer um comentário crítico sobre isso, né? Porque fica parecendo uma norma encomendada para determinado setor da economia, né? Na verdade, o Instituto se presta à garantia de qualquer credor, né, no Brasil. Tanto assim que os jornais noticiaram no dia seguinte da edição da medida provisória que as fintechs, por exemplo, ficaram bastante indignadas com esse dispositivo, né? Então, duas críticas. Talvez não devesse só ser em favor do mesmo credor. Não vejo nenhum prejuízo jurídico, legal ou até econômico que o compartilhamento da garantia do mesmo imóvel se desse em favor de vários credores. Né? Aí sim faria sentido exigir anuência do primeiro credor, né? Para a constituição do segundo, uma vez que não há duplo grau, mas sim um compartilhamento da garantia sobre o mesmo imóvel. E a abertura da possibilidade de outros credores que não fossem instituição financeira também poderem fazer uso do Instituto. O Mark, acho que quer falar também, por favor. Não, mas é interessante ver que as forças conflitantes, né, com relação ao uso da lei. Se nós fizermos um breve retrospecto a respeito do que aconteceu com a alienação fiduciária e do que ela virou hoje, foi exatamente isso. Ou seja, chegou-se a um ponto de dizer que a alienação fiduciária tinha que ser por instrumento público, porque só podia ser feito por banco. Não, isso foi superado, foi tanta porrada que foi superado. O outro ponto, a alienação fiduciária em garantia, ela não pode... Ela liquida o crédito, e a gente tem que lembrar que lá na origem ela nasceu para um setor específico, para uma ocasião específica, que era operações do sistema financeiro da habitação, para proteger o adquirente de imóvel
reduzir o crédito, etc. Tem toda a equação, pelo menos no discurso, a respeito disso, mas era para aquela determinada operação. E os usos foram esticando e rompendo essa corda em muitos aspectos, né? Isso é interessante. Agora, esse é um aspecto que eu não vejo como poderia romper, porque sair do sistema do sistema de uma operação bancária para ir para outras operações, e não tenho dúvida que isso já é muito recorrente, já tem muita gente querendo saber como usar isso, é um empecilho, tanto como a questão do credor, né, do único credor, do mesmo credor, são empecilhos que realmente a lei poderia ter sido silente. Se me permite, nós não vamos discutir isso hoje aqui, Marcos, porque não vai caber aqui na nossa mesa redonda, mas nós podemos discutir numa outra hora. Eu não vejo, com o arcabouço que foi criado aqui, como fazer um compartilhamento de alienação fiduciária com terceiros. Porque essa operação a ser contratada, ela não gera uma nova alienação fiduciária. Tá? Então, eu não vejo efetivamente como compartilhar com terceiros. Mas isso aí nós podemos discutir aí numa próxima oportunidade. Tá? Fica aí os dois posicionamentos. Embora eu acho que deveria, né? Deveria ter uma forma aqui de compartilhar com terceiros, de aproveitamento desse gap, né, de garantia também com terceiros. Vamos lá. Tristão. Não, Maurão, na linha do que você falou, acho que na matriz aí realmente não daria para fazer esse compartilhamento. Acho que em tese daria se houvesse alguma criação de alguma regra de como você faz a repartição, né, do produto da asta e o que acontece se não houver listante vencedor. Né? Mas eu concordo com você que isso é um tema que a gente pode jogar para debater mais conceitualmente numa outra mesa redonda. Mais alguém? Vamos lá para o parágrafo 2º, diz assim... Tem o direito à réplica, não? Tem, claro que tem. Tá, não, rapidinho. Eu discordo. Acho que, assim, do ponto de vista técnico, do conceito de transmissão da propriedade fiduciária que o doutor Josué colocou muito bem, a lei já passou a medida provisória já passou por cima. Porque quando ela permite que aquela propriedade fiduciária que já foi 100% do imóvel, já foi alienado fiduciariamente àquele credor. Quando ela permite que ela seja de novo alienada em favor do mesmo credor, então, do ponto de vista técnico, né, é dupla alienação. Né? Isso já está ultrapassado. Então, se é possível alienar o mesmo imóvel duplamente em favor de A, é possível alienar duplamente o mesmo imóvel em favor de A e B. E aí a questão da repartição do produto arrecadado no leilão, eu acho que vai ser tratado abaixo, lá no 9D, que também merece reparos e tudo mais. E aí é o seguinte, né? O limite do crédito é o valor do próprio imóvel. Então, o que for arrecadado, se for o leilão o primeiro leilão pelo valor de avaliação do imóvel for bem sucedido, vai se pagar os créditos nessa ordem. Né? Em tese, em teoria, deveria ser suficiente, mas na prática a gente sabe que pode não ser, até porque estatisticamente, aí o Mauro pode falar melhor do que eu, a maioria esmagadora dos leilões extrajudiciais de alienação fiduciária no Brasil dão duplamente negativos, né? Então, se tem esse problema, mas vamos em frente. Ok. Desculpe interromper, não é que, aproveitando a fala do Dr. Marcos aí, mas só para ressaltar aquele aspecto que o Dr. Marcos já nos chamou a atenção. Realmente, eu concordo com o Dr. Marcos que seria possível nós pensarmos numa reconstrução que desse ao fiduciante algum poder de disposição, mesmo depois de constituída a propriedade fiduciária. Mas, nesse exato momento, na medida provisória que está produzindo efeitos, não é isso que nós temos. Né? Ainda está limitado
eu acho que está preservado o modelo original de constituição da propriedade fiduciária. Constitui-se a propriedade fiduciária, o fiduciante perde o poder de dispor, esse poder, porque ele entregou a titularidade do direito, do domínio de outro direito ao credor, e aí realmente dentro dessa amarragem aí não seria possível com terceiros, né? Mas realmente poderíamos pensar, mas na medida provisória que está produzindo seus efeitos agora, eu acho que não é isso que nós temos, né? Ok? Então, o parágrafo 2º diz: o fiduciante, pessoa natural, somente poderá contratar as operações de crédito de que trata o caput, em benefício próprio ou de sua entidade familiar, mediante a apresentação de declaração contratual destinada a esse fim. Esse parágrafo aqui, eu acho que é extremamente complicado, né? Primeiro que nós não temos uma definição do que é entidade familiar, certo? A questão, o que é em benefício próprio e o que não é em benefício próprio? Será que um empréstimo para utilização na pessoa jurídica, do qual a pessoa natural é acionista ou é cotista, atende ao requisito de beneficiar, de benefício próprio, de benefício da família? Quer dizer, é extremamente complicado esse item aqui. Eu tenho impressão, a minha impressão pessoal, né, do que eu vejo nos negócios bancários, é que ele foi colocado aqui por duas razões. Uma, para evitar que ele vire um consignado do INSS, certo? Para que terceiros utilizem daquela possibilidade para tirar empréstimo em nome do fiduciante. Bom, basicamente é isso. É a única vez. Eu tenho uma outra questão aqui que eu pensei, mas agora eu esqueci, tá? Mas tinha duas coisas que pudessem justificar isso. Fora isso, não vejo justificativa. Essa questão da declaração também, eu digo isso sempre lá no meu trabalho. Eu digo assim, o advogado mal formado, qualquer coisa ele pede uma declaração, não é? Dá ciência de que você é devedor. Sim, dou ciência. Declare que você é casado. Declaro que é casado. Tudo ele pede a declaração, que não muda absolutamente nada, não resolve nenhum problema, é só uma justificação de dizer, não, eu vi, pedi uma declaração, tá certo? Essa declaração serve para quê exatamente? Se quem vai declarar é o próprio tomador, é aquele que tem interesse em tomar o crédito, não é? Então, acho que nós nem precisamos discutir isso aqui, porque não vamos chegar em lugar nenhum com esse artigo aqui, com esse parágrafo. Vocês querem falar alguma coisa sobre ele? Fique à vontade. Marco. A outra explicação que eu ouvi aí do setor, Mauro, bancário, e o Dr. Mark Stauder também estava no mesmo evento que eu, é que ele teria uma razão de ser por conta de uma jurisprudência do STJ a respeito do bem de família, que permite a excursão do crédito garantido pela alienação fiduciária de bem de família apenas naquelas hipóteses que o crédito foi tomado em benefício próprio ou da proteção da própria entidade familiar, e não em nome de terceiros, com terceiro garantidor, em benefício da empresa, do chefe de família, e que então o objetivo aqui da lei seria afastar o alcance dessa jurisprudência que teria se formado. Essa é a segunda razão que eu iria citar aqui. Mas aqui ele não fez essa distinção. Então, mesmo que seja um bem comercial, um imóvel comercial, ele não poderá ser dado em garantia sem que haja o benefício para a entidade familiar ou o próprio tomador, não é? Então, não fez a distinção, ficou muito confuso. Bem, vamos ao 9B. 9B. O compartilhamento da alienação fiduciária de coisa imóvel deverá ser averbado no cartório de registro de imóveis competente. Quem é que vai falar sobre isso? Me parece que o termo averbado aí,
Eu acho que esse tema, na verdade, eu acho que esse tema é bem fácil, dá para criticar ou dá para até concordar, porque se você for pensar na linha de que é uma operação agregada que está se servindo de forma acoplada a essa nova garantia, o tema averbado ele vem na linha do encadeamento das operações, né? Ou seja, não se trata de uma nova garantia, porque a garantia original já está registrada. Significa dizer o seguinte, que naquilo que o Dr. Josué colocou com muita precisão no começo do sistema, induzir a uma garantia, um imóvel, sem mencionar aqui, mas só vou fazer um parênteses da criatividade que você fala de parte ideal, de fração ideal, com todos os problemas que daí decorrem, mas na parte ideal de imóvel, a referência a uma garantia, um imóvel, acho que é esse o contexto da redação. Acho que eu posso emendar aqui. Nada a acrescentar aqui do meu lado. Não, acho que eu posso emendar. Eu tô com o Mark nessa visão. Acho que o termo averbação aqui ele não foi usado, na minha visão, ele não foi usado de maneira técnica, tá? Acho que o sentido era de dar o sentido de averbação mesmo. E o que para mim simplesmente reforça que a gente não está falando de uma nova alienação fiduciária em garantia. A gente está falando de uma relação de crédito que é acoplada a uma alienação fiduciária pré-constituída que garante outra relação de crédito com o mesmo credor pré-existente. Eu não enxergo aqui concorrências de alienações fiduciárias, mas simplesmente o acoplamento de uma nova relação de crédito e débito entre o mesmo credor e o mesmo devedor, que se aproveitaria como um peixe piloto daquela garantia, tá? O peixe piloto lá do tubarão. Então, eu enxergo mais ou menos assim, tá? Com esse ato de averbação como simplesmente um acoplamento de uma relação de dívida a uma alienação fiduciária previamente constituída. Essa é a minha visão. E nessa linha, falar de averbação, de não se tratar de uma nova garantia, me parece que reforça um pouco o argumento de quem idealizou a MP de ser uma relação de mesmo credor, mesmo devedor. Ou seja, claro. Então a gente tem isso parece que reforça um pouquinho. O Marcos, se a gente for espremer isso aí, vamos lá, eu vou recuperar um artigo que foi publicado naquele livro que a gente, ainda nos tempos de comissão da OAB, publicou sobre a alienação fiduciária. Isso muito bem poderia ser atingido, como o Mauro bem falou, por meio de um contrato de abertura de crédito ou por meio de um aditamento à relação jurídica ao mútuo originário, né, em que eu aumento o valor mutuado e eventualmente faço um reperfilamento dessa dívida, né, revejo taxa, revejo prazo, e aí a gente poderia discutir, né, qual o nível de aditamento que geraria uma nova alienação fiduciária ou simplesmente uma averbação, se tem inovação ou se não tem. Mas me parece que, nesse caso, o efeito final é o mesmo. Basicamente, eu estou falando de uma relação com o mesmo credor, que eu poderia ou aditar a dívida original, mas como aqui eu quero ter outra taxa, ter outro prazo, possivelmente taxas mais altas do que aquelas que foram contratadas lá atrás, eu estou criando uma segunda relação de dívida, porque eu poderia atingir mais ou menos a mesma finalidade, basicamente aditando o contrato originário. Me parece que essa averbação, eu disse aí em algum lugar, que ela tem fins meramente publicitários, não é? Indicar aos interessados que existe essa dívida. Ela não cria nenhum direito real, por ser feito por averbação, não é? Mas ela exerce na matrícula uma função constritiva. Tá certo? Muito bem. Parágrafo 1º trata dos requisitos do contrato. Eu acho que nós não precisamos entrar nesse nível dos requisitos do contrato, embora aqui se peça requisitos de alienação fiduciária, sendo que esses contratos, a rigor, não têm alienação fiduciária, certo? Então, quando diz aqui que autoriza a usar o imóvel enquanto adimplente, essa autorização já está lá no contrato original. Ela não depende deste contrato aqui. De toda forma, acho que nós não vamos entrar nesse nível, que aí é esmiuçar
demais a lei. Parágrafo 2º. As operações de crédito no âmbito do compartilhamento da alienação fiduciária poderão ser celebradas por instrumento público ou particular, mediante manifestação de vontade do fiduciante e do credor fiduciário, pela forma admitida na legislação em vigor, inclusive por meio eletrônico. Não tem nenhuma novidade nisso aí também, né? Nós continuamos exatamente nas mesmas condições que nós temos para qualquer outra operação com alienação fiduciária. Perfeito? Parágrafo 3º. O parágrafo 3º é muito gozado, né? Ele diz assim: as disposições do inciso 2 do caput do artigo 221 da Lei 6.015 aplicam-se à dispensa de reconhecimento de firma e às operações garantidas pelo compartilhamento da alienação fiduciária. Eu não consegui entender se ele dispensa ou se ele ratifica a necessidade do reconhecimento de firma. Certo? Não consegui. Se alguém conseguir aí, por favor, me explique, se não hoje, qualquer uma outra hora. Mas a redação aqui, de um modo, ratifica que é necessário, sim. Não é? E, eu acho que... Não, perdão, mas eu acho que assim, se a gente for na ideia da mens legislatores, que vai sempre tentando facilitar e na contramão da segurança do reconhecimento da firma, a gente poderia fazer essa leitura de que realmente está tentando dispensar, mas da maneira como está escrito é impossível chegar a alguma conclusão. Parece que simplesmente escreveu aplique-se aqui também o que está no 221, inciso 2. A redação é labiríntica, né? Exatamente. O que não precisaria, né? Fazer referência cruzada de lei, falar a outra lei, todas as leis se aplicam, né? Exatamente. Uma hierarquia entre as leis ordinárias. Exatamente. Vamos ao 9C. Constituído o compartilhamento da alienação fiduciária, a liquidação antecipada de quaisquer das operações de crédito, original ou derivada, não obriga o fiduciante a liquidar antecipadamente as demais operações de crédito vinculadas à mesma garantia, hipótese em que permanecerão vigentes as condições e os prazos nela convencionados. Nesse aqui, eu queria só já emendar com uma pergunta, para tentar ajudar a responder. Significa dizer que uma garantia derivada ela vai se tornar a principal? Significa dizer, então, que um engate aí, um acoplamento numa alienação fiduciária em garantia feito via averbação, ele vai atingir... É que a alienação é a mesma, né, na verdade, ou seja, ele está colocando uma dívida lá como um carrapato na vaca, porque... a partir do momento que esse carrapato, o que eu quero dizer é o seguinte: esse meu exemplo é tão ruim ao ponto da conclusão dele ser que o carrapato vai virar vaca, porque ele se torna a operação original da dívida, né? Mas acho que a intenção é essa. E, de novo, coerentemente com a situação de mesmo credor, mesmo devedor e operações encadeadas e agregadas. Aí. Então, talvez seja essa. Marcos? Tenho a mesma visão do Dr. Mark aqui nesse dispositivo. Tristão, quer falar alguma coisa? Não, Mauro, nesse ponto não tenho nada a agregar, não. Eu penso que a inclusão dessa expressão original aqui vai dar pano para manga, não é? Eu acho que você pode liquidar antecipadamente qualquer das operações, menos a original. Por quê? A original continua a ser o contrato principal, certo? Do qual a alienação fiduciária é o acessório. Se você liquidar o principal, você liquida o acessório. Eu não tenho como transferir a alienação fiduciária para as demais operações. Eu não vejo fundamento jurídico nisso e não vejo fundamento procedimental para isso. Perfeito, mas me parece que o seu raciocínio
ele está perfeito no sentido de colocar a relação da garantia como um acessório ao principal, que é a dívida. O fato, me parece que aqui é uma nuance interessantemente diferente. É o ponto que eu levantei lá atrás. Exato, eu tenho uma nova dívida, eu tenho uma nova relação, onde eu averbo e agrego a nova garantia, ou essa garantia de caráter complementar a ela. Quer dizer que, se a primeira dívida é extinta, obviamente que a garantia que lhe é acessória vai ser extinta também. Mas, nesse sentido, eu tenho uma dívida que permanece rígida, que ela é secundária, complementar, e que ela tem vinculado a si o seu acessório, que é a garantia compartilhada, naquela maior garantia da alienação fiduciária. Então, uma coisa que é interessante é o seguinte: quando você diz que todas as regras elas foram constituídas e estão na alienação fiduciária, eu extingo a dívida, extingo a alienação fiduciária original, mas todas as normas que regulamentam e que regulam essa relação, elas permanecem, ou pelo menos permaneceriam, por conta de terem a ela agregado uma nova garantia, uma nova operação que tem ali, e vai se valer daquelas regras daquilo lá da garantia original, da alienação fiduciária original, para subsistir. Bem interessante esse ponto. Aí nós voltamos à alienação fiduciária subsequente, né? Nós voltamos à alienação fiduciária subsequente. Mas... Superveniente. Superveniente, ou subsequente, consequente. Mas aqui a gente também precisa, talvez, pensar num aspecto mais matizado, que é o seguinte: nós, juristas aqui do direito brasileiro e do direito romano, nós sempre entendemos as garantias, é uma coisa até chocante quando a gente ouve, né? As garantias, na nossa cabeça, sempre são essencialmente acessórias, né? Quando a gente fala em garantia, a gente sempre pensa em acessoriedade. Aqui, eu acho que eu não concordo inteiramente com a leitura do Dr. Mauro, porque eu acho que aqui atenua-se essa visão de que, nesse caso, a garantia é radicalmente acessória da obrigação principal original. Aqui isso foi enfraquecido justamente para que, mesmo extinta a obrigação originária, a garantia, a dívida derivada como que desliza para a posição da original, enfraquecendo essa dependência de acessório principal da contratação original. Eu vejo... Sim. Não, só um parênteses, perdoe-me pela interrupção, mas eu vejo a mesma coisa de uma forma contrária, ou seja, a relação de acessório e principal, para mim, continua. Ou seja, a dívida original tem uma alienação fiduciária que lhe é acessória, em garantia. Perfeito. Uma nova dívida tem uma nova relação, mas ela tem um caráter de compartilhamento com aquela garantia, mas a relação acessório principal não é da primeira alienação fiduciária com a segunda, mas sim da primeira dívida com a primeira alienação fiduciária, e eu estou usando um termo horroroso, porque não é primeira, né, é compartilhada, porque isso dá a ideia do segundo grau, que a gente está comumente usado na hipoteca, ou da superveniência, que no meu entender não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas, ou seja, a relação entre acessório e principal, ela está nas relações e está separada. E me parece que isso não extingue, porque não muda muito e ajuda, porque é a assunção de algo que é principal assumir a posição de único. Quando a primeira dívida quando a dívida original, melhor dizendo, ela é extinta ou liquidada de alguma forma. Só para sintetizar, então, parece que nós podemos aqui ter uma possibilidade de uma divergência de duas visões, de que a primeira dívida original, se for extinta, leva à extinção de tudo, ou não, que extinta a primeira, a subsequente ocupa o lugar dela e fica preservada a eficácia da garantia. Só para sintetizar, assim, para ficar claro. Perdão. Acho que a síntese é essa mesmo, doutor Josué, e
E eu estou na tua linha, tá? Eu sigo a tua linha. Eu não vejo necessariamente essa dívida originária como a locomotiva que uma vez executada ali os demais vagões, se ela parar de se movimentar, os demais vagões param. Mas eu vejo essa ideia de deslizamento mesmo. A dívida originária foi liquidada, ou seja, eu tiro aquela locomotiva da frente, mas o vagão de trás é uma nova locomotiva que vai carregar aquela alienação fiduciária e vai poder sim executá-la. Então, assim, eu tive uma satisfação voluntária da dívida originária, que garantia lá que da onde nasceu a alienação fiduciária em primeiro lugar, ela foi paga, entendo que ela sai de cena, mas o imóvel segue garantindo a dívida contraída a posteriori e que teve a garantia compartilhada. Essa é a minha visão. Eu concordo plenamente, tanto que o próximo dispositivo que trata do vencimento antecipado, ele amarra a execuibilidade das garantias fiduciárias todas compartilhadas de uma tal maneira que não há hierarquia entre elas, né? Tanto que o inadimplemento de qualquer uma das dívidas permite a execução da garantia em si. Então, não me parece que a primeira tem essa posição de prioridade e não foi essa a intenção do legislador. Mas acho que tem um tema técnico relacionado a isso, que é o conceito do Instituto de Alienação Fiduciária, que está um pouco distorcido na definição, quando o doutor Josué lembrou lá no início, né, da tecnia lá do primeiro artigo, porque quando o primeiro devedor fiduciante fez a alienação fiduciária, ele já transmitiu a propriedade fiduciária ao credor, né? Então, o ato subsequente não é de nova transmissão da propriedade fiduciária. Mas aí eu acho que esse aspecto técnico, ele foi... A MP passou por cima, a bem do resultado final, que é a possibilidade de compartilhamento da garantia e de geração de mais crédito em cima do mesmo bem. Eu gosto desse entendimento do doutor Josué, achei muito interessante e que vocês concordaram. É uma coisa que nós temos que desenvolver melhor. Mas gostei desse entendimento aí da alteração da acessualidade, né, para ver de uma outra forma a garantia. Muito bem. Agora, eu, sem querer discutir, eu quero lembrar para vocês, não sei se vocês lembram, há 10, 15 anos, quando começaram-se a contratar alienação fiduciária com 2 ou mais imóveis, não é? Que na hora da execução, você ia executar em diversos registros de imóveis, fazia intimação em um, fazia a consolidação, no que fez a consolidação, o devedor entendia que a dívida estava inteiramente paga, não é? É mais ou menos essa situação aí, ó. Nós vamos voltar àquela discussão lá de 10, 15 anos atrás. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. O parágrafo único do 9C diz que, na hipótese de liquidação de qualquer das operações garantidas por meio de alienação fiduciária, caberá ao credor expedir o termo de quitação relacionado exclusivamente à operação de crédito liquidada, né? E ao oficial de registro de imóveis competente fazer a averbação na matrícula do imóvel. Tranquilo, né? Não há nenhuma novidade nisso. Vamos ao 9D. Na hipótese de inadimplemento e ausência de purgação da mora de que trata o 26 da 9.514, em relação a qualquer das operações de crédito, independentemente do seu valor, o credor fiduciário poderá considerar vencidas antecipadamente todas as demais operações de crédito contratadas no âmbito do compartilhamento da alienação fiduciária, situação em que será exigível a totalidade da dívida para todos os efeitos legais. Ok? Então, a lei dá ao credor a faculdade de considerar vencidas todas as dívidas relativas àquela garantia. A questão é, e se eu não quiser utilizar-me dessa faculdade? Não executa. Não executa. Ou faz, como disse o Tristão, executa a que você entender melhor. E vira quirografário no resto. E vira quirografário nas outras. Pode ser.
Me parece que essa disposição ela foi colocada no intuito de uma impossibilidade de deixar isso na mão dos contratantes, porque por um descuido que seja, não falar de vencimento antecipado significa dizer que eu vou executar a alienação fiduciária da operação original, vou levar isso a leilão, alguém vai arrematar e o que acontece com a operação compartilhada? Ela vai seguir o imóvel? E parece que a solução mais simples foi a adotada de vencimento antecipado a critério do credor, ainda que isso não esteja contratualmente estabelecido, ou seja, está na lei, ele declara vencimento antecipado, e daí ele vai colocar à prova a avaliação de crédito e a valoração, né, a avaliação do imóvel para garantir todas as operações. Porque daí o imóvel vai ter que pagar tudo isso e entra na regra comum e normal de o que sopesado o valor arrecadado ser devolvido ao devedor e etc. E aí, obviamente, se ele arrecadar menos do que o valor devido, também aplica-se a regra e liquidaram-se todas as operações. Não, nesse caso não. Nesse caso, verdade. o devedor fica... Ele vira quirografo, tá bom, ele segue, né? Porque eu estou no âmbito do... Bom, por isso, mais um motivo dessa operação compartilhada está adstrita à operação bancária, como você lembrou no começo. O banco vai ter a possibilidade de continuar seguindo buscar o crédito. Mas eu desafio alguém aí a encontrar um banco no Brasil que não vai ter cláusula de cross-default nos documentos. Não existe. E dois, que não vai considerar vencidas ambas as dívidas. A discussão é mais teórica, mais acadêmica. Enquanto... Né? Me parece que sim. Não teria lógica do ponto de vista da instituição financeira executar uma só dessas operações. Pois é. O que eu queria só colocar agora... Até porque o resultado será o mesmo, né, no final. Diga, Mike. Não, o que eu queria colocar agora, pelo adiantado da hora, e não tenho dúvida que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, mas para a gente tentar agora fazer os pontos finais aí e mais importantes e relevantes, Mauro, que você tenha, para a gente tentar manter a nossa tradição de pontualidade em todos os sentidos, e acho que eventuais assuntos que ficarem para trás são o combustível para a gente retomar essa conversa num momento muito próximo aí, porque tenho certeza de que se o assunto não tivesse interessante, se todo mundo não tivesse contente e feliz em ouvir todos nós aqui e ter essas informações, não estaríamos aqui agora com mais de 50 pessoas ainda nos ouvindo. Ok. Mark, Mauro, acho que concordo 100%, Mark, eu só acho que tem um dispositivo em específico que vale a pena a gente passar por ele, que é o parágrafo 4º do artigo 9D. A bola foi levantada e agora a bola foi cantada. Então vai lá, Mauro. Na caçapa do meio. Esse artigo é complicadíssimo. O disposto no parágrafo 5º do artigo 27 da 9.514 não se aplica às operações garantidas pelo compartilhamento da alienação fiduciária, hipótese em que o credor fiduciário poderá exigir o saldo remanescente, exceto uma ou mais operações, tenham natureza de financiamento imobiliário ou habitacional contratado por pessoa natural. Vou colocar duas questões. Uma, quando diz assim, exceto quando uma ou mais operações tenham natureza de financiamento imobiliário ou habitacional, significa o quê? Que tendo uma dessas operações, eu não vou poder exigir o saldo remanescente de nenhuma delas? Essa é uma questão, não é? A segunda questão, eu digo que eu levanto isso aqui, eu já escrevi sobre isso aqui umas 10 vezes, desde 2016 para cá, certo? Não adianta fazer esse dispositivo se você não disser também que o disposto no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514 também não se aplica. Certo? Por quê? O parágrafo 2º diz assim:
o imóvel não poderá ser vendido em leilão por valor inferior ao da dívida, certo? Se eu não posso vender em segundo leilão por valor inferior ao da dívida, eu nunca vou ter valor remanescente a pagar, certo? A operação se mata por quitação mútua. Deixo para vocês agora. É bem tormentoso mesmo, né, Mauro? É bem tormentoso, porque aí qual seria o valor do saldo remanescente da dívida, né? O valor de avaliação do imóvel versus o valor atualizado do saldo da dívida. Que valor de avaliação do imóvel, né? Em que momento, né? É bem tormentoso mesmo, porque assim, nós não podemos nos esquecer que o parágrafo 5º que está sendo afastado aqui, a aplicação, é o que prevê a quitação automática da lei em relação à dívida garantida pela herança fiduciária, apenas e tão somente na hipótese de realização de 2 leilões negativos, né? Então, fui lá, tive a frustração, não consegui alienar o imóvel nem pelo valor de avaliação, nem pelo valor da dívida, o credor fica em definitivo com o imóvel, a dívida é considerada quitada. Então, acabou a situação. Aí a lei agora está dizendo, olha, isso não se aplica, mas a própria lei 13.476 já dizia que não se aplicava para operações de crédito cotativo, né? Isso não se aplica. Bom, se não se aplica, então ao credor fica facultada a cobrança de saldo residual da dívida. Mas aí me parece que o ponto do Mauro é qual é esse saldo residual da dívida, né? Como fazer a liquidação desse valor, né? Como calcular esse saldo residual nessa hipótese de 2 leilões negativos? Exatamente. Não há critério para isso. Já não havia para o crédito, para a abertura de crédito, já há 3 anos que ele está em vigor e nós não conseguimos fazer, e não vamos ter aqui também, porque faltou dizer que o parágrafo 2º também não se aplica, de forma a poder alienar o bem por valor menor que o da dívida e continuar pagando o excedente, continuar executando o excedente, tá? Tem uma outra questão que eu queria colocar aqui também, que é a seguinte. O artigo 5º, ele traz 2 comandos. Um, extinção da dívida. Outro, exoneração do credor da obrigação de prestação de contas. Se ele não se aplica, então não se aplicam os 2 comandos, certo? Não há extinção da dívida, mas, por outro lado, também não há a exoneração do credor da obrigação de prestação de contas. Significa isso que o credor será sempre devedor do devedor até vender esse imóvel, até conseguir realizar esse ativo? Veja como essa questão Doutor Josué está com a mão levantada, hein? Não, eu levantei... eu esqueci de abaixar, perdão. Não, mas agora tem que comentar. É um novelo. Voltando do princípio, eu acho que a interpretação mais correta aqui, quanto ao final do parágrafo 4º, aquela cláusula, exceto quando uma ou mais operações tenham natureza de financiamento imobiliário habitacional, eu acho que está restringindo a essa operação. Essa operação é extinta. Agora, as outras, aí pode, hipoteticamente, haver um saldo remanescente que será cobrado. Quanto a esse primeiro aspecto, eu acho que a leitura mais adequada aí com a ideia da lei é isso. Nós queremos facilitar esse sistema do compartilhamento, mas defender aquele devedor ligado ao financiamento imobiliário. Aquele espírito lá do parágrafo 5º do artigo 27 resta preservado. Quanto à outra pergunta aí a respeito de como resolver esse problema de mencionar-se o parágrafo 5º e não mencionar-se o parágrafo 2º, a minha resposta é muito honesta. Eu realmente não sei como, agora, nesse momento, à medida que o senhor ia falando, eu ia
fervendo a cabeça aqui. Realmente, qual vai ser a interpretação mais adequada? É preciso... Vai ser para a segunda mesa redonda. Eu realmente confesso que preciso pensar mesmo. Não sei se alguém tem um fio da meada para puxar. Mark? Não, eu confesso que as dúvidas e acho que eu compartilho da mesma opinião e das mesmas colocações do Dr. Josué. E realmente tormentoso. Você vê que essa questão aqui do financiamento imobiliário poderia ser corrigido com a mudança de uma letra, não é? Quando diz assim, exceto quando uma ou mais, exceto quanto a uma ou mais operações, certo? Já resolveria essa situação aqui. Anota aí, Marcos, e Marcos, vocês que são amigos lá dos redatores, para comentar lá. Bem, basicamente era isso que nós tínhamos a discutir. Eu acho que nós esmiuçamos bravamente a MP, né? Bravamente, tão bravos quanto todo mundo que nos acompanhou nessa noite tão agradável. Eu acho o seguinte, as informações que eu tenho recebido, e acredito que muitos de vocês também têm recebido, é que por conta da velocidade do processo legislativo imposto aí pela medida provisória, já tem muitas emendas, já tem um trabalho muito intenso sendo feito no Congresso Nacional, e a minha percepção, e aqui é meramente um palpite mesmo, é que o que nós discutimos hoje terá grandes mudanças. Eu acho que torçamos para que essas mudanças sejam boas, pontuais e eficientes. Eu acho que tem muita gente boa trabalhando nisso no Congresso Nacional, os assessores legislativos, muitos advogados, registradores envolvidos e operadores do direito em geral. Então, vamos torcer para que as coisas deem certo. Questão? Não, vamos lá, Mauro. Acho que para considerações finais, acho que foi um belo debate. Fiquei muito feliz aí de aprender um pouco com vocês. E concordo com o Mark, que eu acho que isso é um primeiro impulso, uma primeira leitura nossa também. O processo legislativo vai implicar necessariamente e invariavelmente em alterações. Espero que elas sejam para melhor, porque na minha visão, eu acho que introduzir por MP, isso cria mais insegurança do que qualquer outra coisa. Enquanto isso não for convertido em lei, eu duvido que alguém vai colocar isso aí para rodar. E eu acho que se perde entre aspas, né? Porque, de novo, dentro da política como a arte do possível, mas eu torço para que um dia a gente, de fato, enfrente com o peito aberto uma grande reforma no sistema brasileiro de garantias, de uma maneira franca e para enfrentar esse rio de vez e não ficar aí dando volta por esses igarapés da vida que serve muitas vezes para enriquecer alguns litigantes, alguns advogados que litigam e muitas vezes geram mais custo do que benefício, né? Então essa é a minha visão. Eu gostaria muito de que um dia a gente tivesse a oportunidade de estar de novo aqui discutindo um projeto de lei que trata da reforma geral do sistema de garantias do direito civil brasileiro. Essa é a minha expectativa. Mas aguardemos esse dia chegar. Doutor Josué? Realmente, o doutor Eduardo comentou bem, uma preocupação que eu tenho, eu acho que, felizmente, graças à velocidade do processo legislativo, da MP, ou ela vai perder a eficácia ou vai ser convertida em lei. Então, não há mal que sempre dure. Mas, em se tratando de garantias reais, do sistema de registro de imóveis, realmente tem muito que melhorar e evitar esse tipo de situação, porque o sistema de garantias reais não pode virar uma loteria, né? Eu aqui nesse estado eu consigo registrar, no outro eu não consigo registrar,
ou aqui eu consegui registrar, mas eu consegui realizar o meu crédito, ali houve uma interpretação que fez a minha garantia fracassar. Nesse aspecto, realmente chama atenção, é algo a se lamentar mesmo, que num ponto tão delicado como a garantia real, a gente, de novo, esteja, em alguns aspectos, em alguns pontos, correndo esse risco de abrir muitas interpretações e transformar numa espécie de loteria, né? Vamos ver quem ganha, vai depender um pouco da sorte e do cartório e do juiz, né? Isso é algo lamentável mesmo, realmente. Vamos esperar que, passada essa situação de dificuldade do país aí, se consiga pensar num progresso real mesmo do sistema de garantias no Brasil, algo orgânico, né? Não algo ad hoc, né? Mas muito obrigado a todos aí pelo convite, adorei a nossa noite aqui, a nossa conversa, aprendi muito, muito obrigado, e vamos agradecer sempre a quem teve as almas abnegadas que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. 50 pessoas não é pouca coisa, não. Eu agradeço. É verdade. Nós tivemos 66 pessoas na grande parte do evento. Não é? É isso aí. Para mim foi uma surpresa a MP 992, porque eu tenho acompanhado o pessoal do Ministério da Fazenda, não sei se é da Fazenda, lá do Guedes, né? Trabalhando incansavelmente na centralizadora de garantias, né? E, de repente, aparece uma MP vindo das mesmas bases, cuidando da situação de forma completamente diferente. Mas é isso, olha, eu agradeço mesmo a todos vocês, tá? Achei que foi ótimo o que nós conseguimos transmitir aqui. Sentimos falta do Kiko Naga, que infelizmente está lá no Rio Grande do Sul, cuidando da saúde do sogro dele, que está passando lá por maus momentos. Né? E vamos esperar aí a conversão para poder voltar e discutir novamente a lei aí de uma forma mais coerente, se possível, né? Se sair alguma coisa coerente dali. Tá bom? Eu só queria fazer um aviso rápido antes de passar a palavra para o Marcos Prado para fazer o encerramento, que algumas perguntas que foram que tiveram no chat não deu para responder aqui, mas ficaremos muito felizes de tratar dessas perguntas pelos nossos canais de comunicação da academia, isso foi colocado aqui, e nas nossas reuniões, e vamos ter aí uma reunião ordinária também agora no dia 31, sexta-feira, a nossa próxima reunião ordinária no dia 31 de julho. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais e aos nossos eventos, e por favor, Marcão, agora é contigo. Só agradecer a todos aí a participação, a paciência até essa hora da noite, aos meus companheiros aqui de debate, também com quem eu sempre aprendo muito, compartilho da mesma visão sistêmica do que seria o melhor para fins do ordenamento jurídico nacional, mas infelizmente sou pessimista que esse estado de coisas vai mudar, acho que é o modus operandi, né, tupiniquim, cada vez mais de apagar incêndio, e acaba tendo um resultado prático, na verdade, porque a medida provisória impõe essa urgência, se torna norma vigente, e o próprio legislativo também é obrigado a cuidar do tema com um ritmo que talvez não acontecesse num projeto de lei. Então, infelizmente, as coisas se dão, né, entre nós nesse meio. É uma pena porque a alienação fiduciária vive de recortes desde a sua criação e eu tendo a acreditar que eles vão continuar acontecendo. A MP 992 está longe de ser o último recorte da alienação fiduciária. Bom, boa noite a todos aí do meu lado, obrigado pela presença mais uma vez. Maravilha. Último recado, para quem ainda não é associado, ainda dá tempo de se associar para participar da próxima plenária da sexta que vem, hein? adnotari.org.br. Eu, como diretor executivo, preciso fazer meu merchan. Beleza, pessoal? Muito obrigado. gente. Boa noite. Boa noite.